Acho que começou. Pode colocar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais um programa do podcast MedVet na Veia. O melhor, primeiro e único podcast de Sorocaba de medicina veterinária. Muito bem. Como sempre, vamos começar agradecendo nossos patrocinadores. Vamos agradecer a Decora, porque hora você constrói, hora você reforma, mas para todas as horas, Decora. Pedro, palmas para Decora. Não, muito bom, Decora. Vamos lá. Vamos agradecer também aqui nosso patrocinador, a Agropet Paixão, da Cláudia. Agradecer a Special Breeds, da Luana. A Zozoca Festeira, que sempre faz os melhores brindes para os nossos convidados. Agradecer também a... Quem mais? A doutora Rafaela, nutróloga veterinária. A Magistra, formulações veterinárias. E só. E só. É isso aí, pessoal. Hoje é só. Eu não sei se Quem? a pizza lá, não tem? Ah, Isso, Pizzaria Pizza Prime, pelo amor de Prime, Deus. meu Nossa, o Deus. Danilo vai matar a gente. Danilo, perdão. Lembrando, Pizza Prime. Se você pegar e pedir no aplicativo e colocar cliente Alamino 10, você tem 10% de desconto. E na primeira compra você tem R$20 de desconto no aplicativo. Não vão esquecer, hein? Danilo, um abraço, viu? Agora que esqueceu, ó, aquele abraço, sou seu fã. É que a gente fez uma pausa E eu nas assim, com medo de apresentações. falar que era, mas que não é mais Não, o negócio é que a gente fez uma pausa nos podcasts, né? Mas Ei. estávamos sumidos, mas agora reaparecemos. Até pegar no tranco, né? De novo, verdade. E estamos aqui com a Carol novamente, graças a Deus, que ela nos ajuda e tá nessa parceria com a gente aqui do projeto, Parceria do podcast. firme. É um prazer estar aqui com vocês. Deu uma pausinha aí, mas estamos de volta. E hoje a gente vai falar de um assunto que, assim, quem nunca, né? Quem nunca passou por um momento de escassez com os clientes, né? Assim, Vacas magras. Vacas caquéticas. Score 1. Score 1. Ai, o que fazer? Score energético negativo. E o que fazer, né, Carol? Você que tá nessa área tão bacana, né? Que tem ajudado tantas mulheres, né? Vamos falar de mulheres que seu alvo, né, na veterinária. Sim. Mas vamos usar para todo mundo, né? Não é só as mulheres que têm clientes, né? Sim. Eu até reforçando, né? Eu foquei em mulheres porque eu vejo... A veterinária é mais feminina mesmo. Sim, A gente sim. sabe que, principalmente no estado de São Paulo, né? Ela é mais feminina. Mudou muito com o tempo. Antes era Sim, mais masculino sim. e agora virou mais feminino. Sim. Então, assim, por isso... E porque eu me identifico, né? Só para relembrar, eu me identifico com essas questões femininas mesmo. De ser empresária, mãe, cuidar dos filhos, né? Da família e tudo mais que a mulher, essas funções... Então, eu vejo que eu consigo colaborar mais nesse sentido. Me identifico, né? E, assim, 23 anos de carreira, vou falar de vaca magra. Tive bastante vaca magra aí para contar, né? Nossa, me fale. Vacas magras, vacas desnutridas. Vacas caquéticas. Vacas caquéticas, vacas... Que morreram. Vacas que morreram. Vacas que estão enterradas já. Então, assim, já tive várias experiências. Então, assim, aquela coisa, como que altos e baixos, toda profissão tem. Toda profissão tem. Toda profissão tem altos e baixos. E essa narrativa de que o mercado tá ruim, todo mundo passa. E sempre vai ter esses ciclos ao longo do ano, ao longo da vida. Então, assim, a gente está num momento mundial aí com guerra, questões políticas, Sim. divergências. O Brasil está em uma crise polarização esquisita. aí da política mundial, né? Sim. Entre esquerda e direita, aquela coisa toda que a gente já já sabe. E lógico que isso respinga na situação econômica mundial e, claro, com certeza, por que não? Por que no não? nosso lindo país, Com verde e certeza. amarelo. Não é? Por que não, né? Por que nós seríamos excluídos disso, né? Quem Exato. somos nós na fila do pão para não estar dentro desse movimento de problemas, né? E inflação e tudo mais. Então, a gente está esse mês, assim, falando, né? A gente tem ouvido, né? O pessoal falando, nossa, como é que tá o mês? O mês tá fraco, o mês Todo tá mundo ruim. reclamando. Eu tenho ouvido aí, porque O que eu mais escuto é o mês tá estranho. isso tá estranho Esse para mês você. tá estranho. Só que assim, o que eu gosto de pensar, né? Eu acho que a gente tem esses ciclos, vão ter ao longo da nossa vida, da profissão, que está estranho o mês.
Mas o que eu percebo da maioria dos veterinários? Me corrijam se eu não estiver certa. Começa aquele bochichinho no grupo. E aí, como é que tá o movimento pra você? Aí o cara fala, tá estranho. Aqui pra mim tá estranho também. Aí dá aquele quentinho no coração. Não dá, porque se tá aí ruim você... pra ele, tá bom também. Não dá? Se tá ruim pra todo mundo, não significa que sou eu. Então o cara tá tudo pega, certo. Não, tá ruim pra você? Nossa, tá ruim. Eu ouvi falar que... Aí quando vem ainda o volante na sua clínica, que é o cara que faz ultrassom, raio-x, e ele fala, não, tá todo mundo reclamando. Aí você fala, Aí você ufa, relaxa, que você alívio. já liga um sonzinho, já vai fazer a unha, já vai, tipo, relaxar, porque tá todo mundo assim. Só que não. Então, não é bem assim, né? Então, aí a gente tende a ter esse quentinho no coração, que tá tudo bem, tá todo mundo ruim, então também vai ficar ruim pra mim, então tá tudo certo. E não é bem assim, né? Esses ciclos vão acontecer e a gente tem que entender que a gente não pode, só porque é pra todo mundo, vai ficar assim pra gente também. E também tem aquela questão, né? O que é bom pra ele, às vezes é ruim pra esse daqui. O que é bom pra você, às vezes tá ruim pra aquele e vice-versa, né? Porque às vezes movimentos ruins, por exemplo, acontece, um exemplo, você abriu uma clínica e você tá lá com preço baixo, próximo de uma outra clínica, então para você desloca clientela da outra clínica para você, e o cara fala, pô, tá ruim pra mim, e o outro tá bombando porque tá pegando cliente seu, porque tá cobrando mais barato. Então, Exato. E às vezes, assim, vem bastante cliente, mas assim, só paga a consulta, não faz um exame, não faz uma aplicação, não faz uma cirurgia, não faz nada, e assim, tá com rotatividade, mas assim, a rotatividade não tá dando lucro. E às vezes um cliente de um outro cara vai lá e gasta mais do que todos esses que foi. Então, às vezes, nem é rotatividade, sim, enquanto tá entrando, né? Exatamente. Então, a gente tem que se preparar para esses momentos, né? Entender que faz parte da vida, faz parte do empreender, faz parte também do intraempreendedor, que é o caso do veterinário que trabalha dentro da clínica, que é comissionado e que também é um empreendedor ali dentro. E ele é um CNPJ, ele né? é um CNPJ e que ele também vai diminuir a comissão dele, porque tá fraco o movimento. Exato. Então, afeta todo mundo. E a gente tá entrando num ciclo também esquisito, que é Natal. E Black Friday, né? Exato. E tipo, Natal. Mês de dezembro e janeiro são os piores... O Brasil não funciona antes do carnaval, né? Então, dezembro, janeiro e fevereiro, ali... Dezembro, já vai eu ficando... até acho que é um mês bom pro veterinário. Quando sai o 13º, o pessoal começa a... Mas só aí. Tipo, vai finalzinho de novembro, começo de dezembro. Isso. O tiozinho que dá o resto da ceia pro cachorro. Isso, é só nesse período. Porque quando chega janeiro, que a pessoa vai pagar IPTU, IPVA, daí e sim. escola das crianças, lista de material, aí, querida... Aí você Então, chora. assim, a gente tem novembro como um mês que hoje o brasileiro entrou na onda do Black Friday não tão black assim. E aí tem essa questão do Black Friday, que quem tá voltado a fazer compra e tá acompanhando os preços durante o ano quer aproveitar. E aí tem a questão do, né, aproveitar assim, o final de novembro e dezembro é importante porque tem a questão do 13º, que as pessoas às vezes vão se empolgar de fazer um pacote de vacina. Sim. Que vão então, de se férias. empolgar em fazer... eu vou aproveitar que eu entrei de férias, tenho o 13º, vou fazer uma cirurgia agora. Exato. Vou operar o joelho do meu cachorro agora, porque eu vou Posso poder ficar acompanhar. cuidando dele. Então, a gente tem que estar de olho nessas oportunidades. Então, muitas vezes, reativar esses clientes, muitas vezes é importante pensar, né? Então, estamos ali no momento ruim, né? O mês não tá legal, sabemos que tem um 13º aí para entrar. Então, já começar a pensar com essa visão do 13º. Então, no caso do Vinícius, que é cirurgião. Já vamos fazer plano com o 13º dos outros, Vinícius. Vamos fazer plano. Então, por exemplo, já que a gente tem o nosso... Exatamente. Vamos planejar fazer com o do festa outro. com o chapéu dos outros. Gostoso, legal. Então, assim, ó, vamos supor que você, ao longo do ano, Vinícius, você atendeu ali cerca de, sei lá, luxação de patela, ruptura de ligamento de, sei lá, uns 10 cachorros que, daqueles 10, somente 3 fizeram cirurgia. Tem 7 que estão ali parados, aguardando uma crise de dor, aguardando uma questão ali acontecer para ele voltar para operar. Porque não é assim que acontece? Sim. Então, aí puxa pela memória, pelas fichas e vai lá. Bom, eu tenho 7 cachorros aqui que eram para operar e não voltaram. Vamos reativar esses pacientes, né?
Mas como é que eu reativo? Gente, uma coisa que eu vou falar, eu falo, e às vezes o veterinário ele barra nessa dificuldade. Hoje, personalização, a pessoa quer se sentir especial, a pessoa quer sentir que você lembrou dela, que você... Não é uma coisa comercial, não é venda. Você tem que realmente, genuinamente, demonstrar interesse por aquele paciente. E, lógico que vai ter um interesse econômico, vai ter um ganho, vai. Mas você tem realmente que mostrar para aquele cliente todos os benefícios que ele vai ter em operar o animal jovem, não deixar quando começar a degenerar esse joelho, trazer todas essas questões importantes, né? E gastar saliva com o tutor. E gastar saliva no sentido, assim, de realmente mostrar que existe uma preocupação, que existe algo a mais, que não é só financeiro. Né? Que o financeiro, ele tá ali por trás, lógico, a gente precisa ganhar. Mas você pode, olha, considerando agora que eu sei que você não fez a cirurgia, eu posso oferecer uma condição especial para você agora, entende? Nesse final de ano eu consigo parcelar em mais vezes, eu consigo, sei lá, proporcionar para você a roupinha, eu consigo fazer algo para te ajudar. Um dia de internação sem cobrar? Um dia de internação, né, que seria aquela assistida pós-cirúrgica, vamos dizer assim, ou um desconto nos exames, já que vocês têm laboratório, né, pensando aqui no negócio de vocês. Sim. Então, a gente precisa olhar para esses clientes que estão ali, às vezes, inativados na nossa ficha, que tem dinheiro parado. Tem dinheiro na mesa que a gente não tá pegando, não tá usando, não tá recebendo esse dinheiro. E, às vezes, muitos veterinários, não só veterinários, como o mercado todo, ele quer o quê? Cliente. O cara da pizzaria, ele quer vender mais pizza, mas ele tá pensando em vender pizza, muitas vezes, para mais pessoas. Ele quer que venham mais pessoas comprar pizza. E quanto que ele já tem ali de cliente... Que compra. E ele, de repente, poderia ligar para esse cliente numa quinta-feira e falar assim: ô, meu amigo, tudo bem? Como é que você tá? Pô, tá cansado, tá trabalhando? Quer uma pizza? Ei, Nada deixa melhor uma que pizzinha relaxar agora. Eu mando comendo uma pizza para você agora, quentinha e um guaraná grátis. Sabe? Às vezes acontece coisas que a gente nem imagina nesses tipos de ações. Só que eu até acabei fugindo um pouco. Esse tipo de abordagem, para fechamento, Vinícius, é você que tem que fazer a ligação. Exato. Não a secretária. Não, secretária. Eu noto que... E não é nem o WhatsApp, tá? É ligação. Aí as pessoas falam assim pra mim: mas eu não... Ninguém atende mais telefone. Só que se ele tem salvo lá o telefone da clínica... Ele vai ver que a clínica ele ligou. Vai ver a clínica, a Lamina me ligando. Nossa, o que aconteceu? Ele vai atender já com uma atenção, porque você tá ligando. E aí ele vai falar: tudo bem, fulano, aqui é o doutor Vinícius. Nossa, doutor Vinícius me ligando. Então, assim, dá uma importância. Existe uma... E eu tô falando isso não baseado na minha cabeça, tá? Tô falando do que está no mercado acontecendo, no mercado de saúde, no geral. E, inclusive, são orientações dadas para médicos. Médicos que fazem fechamento de protocolos de cirurgia, de protocolos de cirurgias, que eles passem o valor para os tutores, que nada de secretária mais. A chance de fechamento, quando eu passo o preço e eu negocio com o cliente, ela é muito maior do que você passar para a secretária. É o que eu falo pro Vi. Quando as pessoas sabem que elas... Porque geralmente sou eu que respondo o WhatsApp, né? Mas também é a dona. E aí, quando as pessoas sabem que elas estão falando comigo, é outra pegada, assim. Do tipo, São mais educadas? É a veterinária... são mais educadas do que geralmente com secretária. E é a veterinária que tá me respondendo. Então, eu noto que a conversão da taxa de aceitação para consulta e para vacina aumentou. Eu não vou dizer que não exista conversão com secretárias e recepcionistas bem treinadas. Tem. Tá? Mas existe, assim, uma questão de que nós, veterinários, temos que ser realistas. A gente contrata a melhor recepcionista treinada? Não, a gente contrata pessoas, às vezes, que estão começando a carreira. Exato, estagiário. Então, assim, eles não têm essa visão de mercado. Se eles que são novos, às vezes são menores de idade, muitas vezes. Eu vou falando aqui, acontece na maioria das clínicas. Salvo hospitais, grandes empresas que têm um outro perfil, tá? Eu tô falando da maioria, né? Tá. Do grosso do veterinário. Sim. Então, ele vai ter que treinar muito bem esse veterinário, essa recepcionista, para quebra de objeções,
para saber contornar. Existem pessoas, empresas que treinam recepcionistas e pessoas para fazer para o time comercial mesmo da empresa, para vender mesmo, para atender venda. Sim. Se você tem como ter uma pessoa profissional para fechar a venda o dia inteiro para você... Nossa, uma bênção. Só que eu acho que, no nosso caso, né, que é o empreendedor que é pequeno, por que a gente consegue converter maior taxas? Não porque a gente seja melhor do que ninguém, mas é porque o negócio é nosso e sai do nosso bolso todo o gasto. Então, a gente vai fazer de um tudo para esse cliente. E outra, arroz e feijão, né? E não é nem só a questão de ser o gasto, é a questão também de ter, assim, o compromisso e ter a confiança do tutor. Exato. Porque você se ele confia em você, você fala, vamos operar agora, que é o momento ideal, ele vai fazer. Ele vai arrumar dinheiro, ele vai parcelar no cartão, ele vai fazer empréstimo, se precisar. Agora, às vezes, a secretária fala, ele não vai ter a mesma dimensão da necessidade, né? Então, eu não estou falando que você vai passar, Vinícius, a fazer isso todo momento, todos os fechamentos. Eu sei que tem hora que você não vai conseguir. Então, mas em momentos de crise, muitas vezes, momentos assim, como o mercado está estranho, nós que somos veterinários menores, que estamos começando a carreira, ou que tem podemos sim pegar o telefone e fazer essas abordagens. Eu acho super válido e isso traz um faturamento ali, um extra, um plus para o mês que não está legal, entende? Sim. Então, a gente precisa começar a pensar nessa questão de reativar. Eu acho muito mais... Eu estou dando consultoria agora para uma veterinária e a primeira coisa, na primeira reunião, assim, eu quero aumentar o número de clientes. Quem não, né? Não, eu preciso de cliente, Carol. Eu preciso de cliente. E aí, eu falei, bom, peraí. Vamos ver se você realmente precisa de cliente. Porque trazer mais cliente, você começa também a mexer um pouco com o seu custo fixo. Exato. Você começa a mexer também com o seu custo. Você tem mais gente usando a sua estrutura, mais tempo de pessoas na sua estrutura. Você tem recepcionista, às vezes, tendo que fazer uma hora a mais, porque tem mais gente... Então, assim, tem coisas aí que mexem com a estrutura na questão do aumentar o número de clientes e não necessariamente mexe com o seu faturamento no sentido de ter lucro. Exato. Então, a gente precisa ter muita cautela, assim, se realmente crescer, expandir o número de clientes é o momento. Uhum. Porque precisa estar tudo muito ajustado, muito certo para você crescer. Então, às vezes, vale a pena nesses momentos que... e daí a pessoa começa a investir em tráfego pago, começa a fazer coisas para atrair cliente, e gastando mais, sendo que você está ali com ouro na mão. Que é uma coisa que é mais ouro na mão, é a sua lista de WhatsApp. Sim. De contato. Sim. Quantas pessoas que você tem de contato na sua lista de WhatsApp que não são clientes seus, que não são veterinários? Nossa, um monte. Então, você tem lá, sei lá, manicure, que você vai, cabeleireira. Você tem a fulana que você conversou uma vez, pegou o contato dela, que tem um podcast, que tem não sei o quê. Quanta gente que você conhece ali só no seu WhatsApp... que são pessoas que poderiam virar clientes e que você não precisa investir nada. Só fazer uma lista de transmissão e mandar alguma coisa. Ou, pessoalmente, 1 a 1, fazer essa abordagem, né? Eu gosto muito do 1 a 1. De você parar, falar, olha, eu vou tirar um dia para fazer 1 a 1 com meus clientes. Pegar uma lista, imprimir lá todos os clientes que tenham mais de, sei lá, de 7 anos. Fazer um preventivo de check-up idoso de câncer de próstata. Pegar todos os machos acima de 7 anos para... Só essa ação em novembro talvez já repercutiria algo para vocês, né? Pegar o Novembro Azul, ou como foi Outubro Rosa, e fazer esse tipo de ação, né? Separar, perder esse tempo. E às vezes, no tempo que a gente não está atendendo... a gente está lamentando porque a gente está atendendo. Exatamente. Ou tá lá no grupo lamentando junto com outro monte de veterinário. Também não tô entendendo. E tá todo mundo falando, tá estranho, Ai, né? gente Tá do estranho. É cabeça parada, oficina do diabo, né? Então, assim, a gente pode usar esses momentos ociosos, vamos dizer assim, que a gente não tá conseguindo, não tá atendendo, e realmente ter ações estratégicas e realmente que gerem resultado. Ai, Carol, mas às vezes eu fiquei lá, mandei mensagem para 100 pessoas e uma pessoa fechou. Gente, você tinha 0. É verdade. Porque não tinha ninguém? Então, você tinha 0. Então, se essa pessoa gastar 300, é um boleto que você tá pagando.
Exato. Então, assim, a gente às vezes costuma pensar só no número, né? Eu faço uma ação, só veio uma pessoa. Mas, gente, veio uma, você não tinha 0. Então, vamos parar e começar a olhar para esses números com um olhar mais carinhoso. Sim. Né? E até eu tinha muito hábito de fazer... Não sei se eu cheguei a falar aqui, mas eu vou falar de novo. Vídeos curtos, de 1 minuto. Sim, eu fazia isso também. Então, por exemplo, vamos pegar agora aqui o Novembro Azul. Um vídeo curtinho de 1 minuto para trazer ali uma questão pontual de ou falar, olha, um caso rapidinho aqui, um caso de um cachorro que não operou, que não fez preventivo, e olha só o que aconteceu. E contar a história, rapidão. E aí você faz uma call to action, né? Uma CTA no final, falando, traga seu cachorrinho esse mês para fazer um exame, vamos ver se ele realmente é um caso de operar, de castrar e tudo mais. Esse tipo de vídeo de 1 minuto, você pode abrir ele numa lista de transmissão e mandar pelo WhatsApp para todos os seus clientes. Porque a pessoa assiste 1 minuto, 30 segundos. Ela assiste. Ela assiste. E aí, são vídeos que são compartilháveis, muitas vezes. A pessoa, poxa, eu lembrei que a fulana tem um cachorrinho macho, vou mandar para ela. Vou mandar para minha tia que tem um cachorro. Vou mandar... E manda. E às vezes, nem é pelo Novembro Azul que a pessoa fecha com você. Eu fazia muito isso. Eu fazia muito isso. E aí a pessoa pegava e falava, poxa, Carol, ainda bem que eu vi, você mandou seu vídeo, eu lembrei de você, preciso marcar vacina pra Belinha. Entende? Sim. Então, não é uma ação única. Então, pegar a lista de pacientes que precisavam operar e não operaram, pegar a lista de cachorrinha que já tem um nódulo na mama e que não operou, e que não castrou também, que tá naquele, vou decidir quando que eu faço, ativar essa pessoa... ativar vacinas, a gente já sabe, isso já virou meio que clichê do veterinário, né? A vacina atrasada, aquela coisa ligar para... Mas tem outras coisas que são importantes que o veterinário não se atenta. Então, ele sabe lembrar da vacina. Sim. Porque é um momento de check-up, vamos dizer assim, que a gente vai olhar e vai relembrar. Mas também tem os momentos que não são da vacina, daqueles que deixaram de fazer procedimentos. Ou aquele que tem um problema de pele grave, um atópico. Nossa, adoro. Pega os atópicos, entra em contato com todos os atópicos. E aí, como é que ele tá? Tá coçando, nossa, ele voltou a tá... coçar, doutora. Então, traga ele para uma consulta. Que se deixar começar a coçar, já vai dar uma infecção, vai vir fim de ano, você vai viajar, você vai pra praia, você já começa a trazer toda essa dor que ela pode vir a sentir, que é a relação... Né, que não é mentira. Que não é mentira, que vai estragar o fim de ano dela, o cachorro em crise com uma dermatite úmida horrorosa, né? E a gente começa a movimentar a coisa. E eu falo, movimento gera movimento. É impressionante. Essa veterinária que eu tô fazendo consultoria, a gente fez um 360, assim. Então, a gente tava mexendo algumas coisas de fluxo, dentro da clínica mesmo, questão de organização mesmo, de papelada, coisas assim. Comecei... É uma consultoria mais profunda, né? Tá. E aí, só de ter feito isso, esse movimento assim, de organização, de checar as coisas, jogar papel fora e fazer um monte de ação assim, ela já sentiu uma coisa diferente. E ela já começou a sentir diferente a clínica, o movimento da clínica, as coisas acontecerem. E eu falei, é um movimento. Então, o Aurélio, que trabalha com a gente, que é o comportamentalista, o doutor Aurélio, ele é, assim, nosso parceiro e a gente tem muito que agradecer por ele estar junto com a gente, né? Ele fala muito isso. Ele fala nada desorganizado, nada quebrado e... O que mais que ele fala? Nada fora do lugar. Nada fora do lugar. Shalom se chama. Shalom. E aí, você... aí, o que a gente faz? Lá na clínica, a gente tava com umas coisas meio bagunçadinhas. Ele teve um dia lá, ele e o Vinícius falou, não, vamos arrumar tudo. E aí, ele arrumou tudo. Aí, se ele de repente, assim, tem uma lâmpada que tá queimada. Não, vamos arrumar. Nada fora do lugar, nada quebrado, nada não sei o quê. E faz muito sentido isso que você tá falando. Sim. Porque quando a gente começa a organizar as coisas e a nossa vida, parece que as coisas vão tomando forma, assim. Tipo, vão tomando o seu lugar que tinha que ser. E isso, ele vai repercutir em toda a equipe, né? Sim. Então, a recepcionista, a tosadora, a auxiliar, todo mundo começa a ver que as coisas estão diferentes e fluindo. Então, eu acho que a gente precisa olhar para os nossos clientes mesmo, aqueles que são clientes nossos, que já passaram pela gente, com um olhar de atenção e com maturidade.
quando a gente vai reativar esses clientes, principalmente tem que ter maturidade, mentalidade empresarial e maturidade para reativar e escutar. Por que você não voltou? Exato. Né? Às vezes a gente tem essa... Ai, o cliente nunca mais voltou. Mas você pega o telefone e manda uma mensagenzinha para ele para saber por quê? E o medo? E o medo de ouvir? Então, eu tô indo no outro veterinário. E a dor que sente que foi trocado? Exato. Ou de que... então... você ficou de fazer a cirurgia no joelho do seu cachorro e... então, acabei fazendo na outra clínica. Que era mais barato. Ou achei mais barato. Ou... Mas, como já aconteceu comigo uma vez. Mas eu sempre... Já aconteceu, assim, de eu falar... Assim, eu sempre vou atrás. Mas você fez cirurgia na outra clínica, mas qual foi o motivo que você escolheu? Não, doutora, o preço tava meio que parecido. É que lá eu achei mais cômodo, porque já tinha tudo lá. Já tinha internação, já tinha centro cirúrgico, o laboratório, já tinha tudo. eu achei mais fácil fazer tudo lá. Então, assim, não é nada, às vezes, pessoal, entende? Nunca é pessoal, na verdade. Às vezes é estrutural. É estrutural, às vezes ele sentiu algo que trouxe mais confiança, mas não é você, pessoa, sabe? Mas dói, né? Dói. E aí, a gente tem que ter essa maturidade para ouvir isso e falar, poxa... eu lembro que isso acontecia muito quando eu atendia a domicílio, né? Porque eu ia atender a domicílio, aí tinha que pegar e fazer a cirurgia, tinha que levar na clínica de outra pessoa para operar, para pegar e ficar internado. Ou então, às vezes, só eu ia atender a domicílio e falava assim, não, tem que pegar e internar. Aí depois, quando eu sabia que o cachorro ficou doente, aí ele ia na clínica da pessoa que eu já mandei internar. Porque eu disse, porque você ia ter que ficar internado, eu já mandei lá direto, porque lá que tem internação, né? Então, às vezes, isso acontece mesmo com a gente, quando a gente tem uma falta de estrutura. Então, assim, e a gente tem que pensar que tá tudo bem, porque o tutor, ele tem direito de achar o que é melhor para ele e pro cachorro dele. E não é porque você é ruim, né? A gente tem que parar com essa mentalidade de que... que a gente puxa muito a responsabilidade Sim, pra gente, né? Do tipo, o sim. que eu fiz de errado? E às vezes você não fez nada. Não. Olha, nesses 23 anos, às eu vezes vou te falar... Não. Eu posso falar, assim, com muita segurança, que nunca é a gente que faz algo errado. A gente sempre, mesmo que a gente erre, a gente sempre fez querendo acertar. Desculpa, gente. Ai, tadinha, dá a mão aqui. Tá vendo como a gente é aqui, ó, veterinário? Veterinário é assim, somos seres sensíveis e que passamos por muita coisa, né? E a gente tem, às vezes, muitas situações de não compreensão do tutor, mas também de muitos colegas. Sim. Né? Então, a gente tem ali... A gente, às vezes, é atormentado pelos dois lados, né? Exato. Então, e ninguém vê, né? Não, essa parte... ninguém vê. Essa parte sensível do veterinário, E esses dias, essa veterinária que eu tô dando consultoria, ela recebeu um áudio de uma veterinária, de uma cliente, e eu tava escutando o áudio, e ela mandou pra mim, olha, doutora, o que ela falou pra mim, não sei o que. Eu escutando, e minha mãe tava junto, do lado, e minha mãe, nossa, o cliente falou assim com ela. Tipo, né? É muito forte, né? A pessoa ter, assim... Só que essa pessoa, ela não é pra ela, é a vida dela que tá desse jeito. Ela faz isso com a cabeleireira, ela faz isso com o cara do açougue. Fala mais sobre ela do que sobre você. Sobre você. Sim. Então, desencana. E eu até falo assim, às vezes a gente perde tanto tempo pensando o que o outro tá pensando da gente e não cuidando do agora, do que tá acontecendo ali. Eu concordo. Então, assim, o cliente mandou uma mensagem, ou às vezes, eu mandei uma mensagem pro cliente, ele não me respondeu. Já fica a cabeça. Que isso acontece bastante, né? Mandei, como é que tá o Bob? Zero. Vácuo. O pior é quando visualiza e não responde. Então, agora aí você fala, fica lá o vácuo e você, assim, passa o dia lá. Remoendo, né? Respondeu, porque ela que eu fiz de sei errado? Aí você tá atendendo um cara e pensando, nossa, a dona fulana não me respondeu. E que não sei o que, não sei o que. E aí você tá com foco naquela que não respondeu. E aí, ela não te respondeu porque simplesmente ela é do tipo de pessoa que responde na mente. Eu sou assim. Muitas vezes. Aí no final do dia ela pega e manda, desculpa, eu esqueci de responder, tá ótimo, muito Achei obrigado. que tinha respondido. E você passou o dia... Aí você faz... Não, juro por Deus, a gente faz assim, ó. E você passou o dia mal, angustiada, porque ela não te respondeu. Exato. Então, é assim... Mandou a mensagem. Qual é a sua obrigação como veterinária? Nós estamos fugindo totalmente do tema. Não, tamo não. Ainda estamos Qual é a sua obrigação como veterinária? Perguntar sobre o Bob. Você atendeu o Bob 2, 3 dias atrás, quer saber como ele tá. Fiz a minha obrigação, quero saber como está o Bob. Mandei aqui.
Se ele respondeu ou não respondeu, é uma questão Dele. dele, não é sua mais. A sua Você parte fez a você sua fez. parte, que é se importar, que é mandar mensagem, né? E se ele responder 2, 3 dias depois, tá tudo bem. Ele tem o tempo dele, não é igual o seu, né? Exato. E vai trabalhar do presente. Não fica preso numa mensagem que você mandou e não responderam. Então, a gente tem que começar, sabe? Soltar essas coisas, essas amarras da vida, que são próprios da profissão e que também eu acho que é a forma que a gente foi construído dentro da carreira. Porque Sim. não é possível por todos os problemas serem iguais. Exato. Todo mundo sente a mesma coisa. Se sentar assim, sei lá, 1000 veterinários, todos eles vão reclamar das mesma mesmas coisa. coisas. As dores são as mesmas. As dores são as mesmas. Um, às vezes, vai doer um pouco mais, outro um pouco menos, mas a dor é a mesma, não tem diferenciação. Porque eu acho assim, a gente tem características também psicológicas de pessoas que buscam esse tipo de profissão. Sim. Então já vem Doido. aquela pessoa que escolhe a veterinária. Você pode ver que é uma pessoa que tem mais dificuldade em cobrar, porque ela tem uma sensibilidade assim diferente. E às vezes ela não vai para, às vezes não, né? Ela nunca vai para carreira porque ela quer ficar rica. Não. Então tem outras profissões que a pessoa já vai com aquela coisa, quero essa profissão porque eu quero ganhar dinheiro. Então ela já vem preparada para uma força diferente daquele que entra porque gosta de bichinho, do que gosta de que quer cuidar, ama Sim. cuidar, ama se doar. E aí essa pessoa ela é muito mais impactada por essas questões que mexe com aquela, poxa, eu quero cuidar, eu sou bondosa. E daí quando você não é bondosa para alguém, dói, Dói. né? Porque aí o cobrar, parece que a gente tá fazendo uma coisa... Horrorosa. Você vai cobrar pra cuidar do meu bichinho, ele tá com dor. É. Você não tem dó? É aquela coisa que parece que eu falo que quando vai cobrar, nasce uma asa, assim, vai num Não, dragão. vira o demônio. E nasce aquela chifre da... Exato. Daquela lá da... Sei lá, esqueci o nome. Cruella? Sei lá. Sim. Não, Cruella do cabelo preto. e branco. Sim. Então, assim, eu tava falando esses dias com uma veterinária. Eu falei, mas eu não consigo fazer isso. Pra mim é muito venda. Eu falei, como assim é venda? Você, pagando por um exemplo, serviço. você querer fechar um protocolo de tratamento, né? Vamos supor que o cachorro fez uma cirurgia e você percebe que o tutor não vai conseguir se organizar para fazer os curativos e tal. Aí você, vamos fechar aqui um protocolo de curativo, vou até a sua casa, eu fecho, vou lá, faço os curativos todos os dias, tá? Ela não vai ficar em tanto, né? Não, mas isso aí parece que eu tô querendo ganhar dinheiro. Não, você tá ajudando. Mas, meu Deus do É um céu. serviço. É um serviço. E o que tem de mais querer ganhar dinheiro? Você já querer... Exatamente. Você já querer deixar agendado um retorno para daqui 3, 4 meses, porque você... É muito mais... Se você falar, olha, daqui 3 meses eu quero que você volte com o Bob, porque... né? Vamos já deixar agendado? É o que a gente tenta fazer. Vamos deixar agendado. Aí, isso o quê? É querer ganhar mais dinheiro? Não é. É pensando no Bob, Sim. né? Vamos fechar um plano de tratamento, vamos fechar um plano de acompanhamento para o Bob. Né? O Bob tem 11 anos, ele precisa fazer 2 ultrassons por ano, ele precisa de tais exames no ano, ele precisa de um acompanhamento mais próximo, ele tem problemas ortopédicos, ele precisa de uma avaliação, uma consultoria em casa. Eu preciso ir até a sua casa para checar a sua casa, ver que ambiente é melhor para que ele se movimente. Eu preciso fazer adaptações na sua casa para que ele ande melhor. Eu preciso conhecer o ambiente. Porque às vezes a gente vira para o tutor e fala, você precisa melhorar o chão lá porque ele escorrega. O tutor não tem ideia de como fazer isso. Por mais que você fale, põe as borrachas, o cara joga aqueles negócios lá, aqueles EVA, Sim. aquilo ali mais escorrega do que às vezes ajuda, dependendo de como ele coloca. Então... Mas onde que eu vou pôr? A pessoa não consegue visualizar. Então, às vezes, o veterinário vai até a casa e fala, olha, tô vendo aqui que esse espaço aqui é um ideal para ele ficar, porque ele vai conseguir fazer isso, fazer aquilo. Oferecer esses tipos de coisa para o tutor também, né? Como que faz para um cachorro que está tá deitado, né? Não se mexe. Como é que faz girar esse cachorro? Como é que gira o cachorro que está em decúbito? Né? Porque são informações básicas que pra gente é muito simples. E pro tutor não é. Então, vamos girar isso. Como é que gira? Como é que troca o decúbito? A gente sabe que tem que virar de um jeito com cachorro grande. Como é que vira para o estômago não... Então, como é que gira esse cachorro? Como é que faz a limpeza de uma ferida? Como é que faz a questão da fralda, de trocar fralda, de higienizar? São tudo situações que a gente oferece um serviço a mais,
né? Então, a gente não pensa em outros serviços que o tutor pode estar precisando. Tudo que a gente receita para o tutor, ele vai ter que fazer e ele nunca fez. Por que a gente acha que ele vai conseguir fazer? Sim. Você Às precisa vezes as trocar, pessoas têm dificuldade de 1/4, 3/4 do comprimido, eles não sabem o que trocar é. a fralda, não sei trocar. Como é que faz? Como é que eu cuido dele agora? Então, às vezes, muito também da eutanásia vem por conta disso, porque a pessoa não tem como cuidar e não sabe, e aí começa a gerar uma série de O situações. animal é bravo, ele não deixa perder fazer a limpeza corretamente, estoura os pontos. Exato. Então, acho que a gente tem coisas aí para trabalhar dentro do mês, vamos voltar um pouquinho. Então, cirurgias que estão acontecendo esse mês. Poxa, tô fazendo aqui 3, 4 castrações. Dessas castrações, oferece um plano de cuidados domiciliares. Olha, eu tô fazendo aqui a castração, eu queria oferecer para você esse plano de cuidados domiciliar. Eu vou todos os dias na sua casa, vou olhar o curativo, vou trocar o curativo, tal, já tiro os pontos na sua casa, daí no final você não precisa voltar aqui. De repente o tutor fecha. Às vezes por mais 300, 400 reais, ele divide tudo no cartão, ele nem sente. Sim. E às vezes ele fechou algo que ele não pensava. Exato. Então, o que eu posso fazer pelo que eu já tenho esse mês, melhorar, né? O que eu já tenho agendado. Sim. Então, pacientes com... Não sei se vocês vendem produto dentro da clínica, shampoo. Não. Então, assim, pessoas que vendem produtos, né? Então, eu vendo shampoo, eu vendo os produtos vamos dizer, dermatológicos. Então, o animal atópico, se a gente sabe que, por exemplo, um shih tzu atópico vai gastar tanto o de shampoo para tantos dias, né? Ele vai durar, aquele frasco vai durar 2 meses. Então, daqui 2 meses oi, fulano, tudo bem? Olha, já tá acabando o shampoo do seu cachorrinho. Já vou mandar mais o kit dele, que tem o hidratante, meu motoboy tá passando aí deixar pra senhora. Entende? E aí, poxa, que bom que você manda mensagem, ele tá coçando. Então, vamos marcar um retorno aqui pra ele, marcar uma consulta pra gente ver ele. Essas coisas... Vão fazendo a diferença. Vão fazendo a diferença, né? Porque às vezes o tutor, ele até fala, ele pode até falar assim, eu pago mais caro, mas em compensação, ele me acompanha, ele me ajuda, ele vem na minha casa, ele me dá atenção, ele manda mensagem no dia seguinte. Outro conforto. É outro conforto. Então, e assim, o mercado pet, né, faturou agora em 2024 75, 77 bilhões, eu acho, não me engano, no Brasil, né? É um mercado que só está crescendo. A gente sabe que é um mercado muito promissor. Sim. O mercado de luxo pet está crescendo absurdamente. Lógico que no Brasil esse crescimento é muito menor. Ele não atinge nem 1% do que é o mercado de luxo no mundo, né? Então, marcas como Gucci, Louis Vuitton, Adidas, marcas que estão vindo aí com uma pegada de mercado mesmo de luxo. Se a gente pensar hoje, se esse mercado de luxo existe muita gente disposta a pagar bem para um atendimento diferenciado. Existe, sim. Tá? Se a gente pegar 1% da população de Sorocaba, quantas pessoas seriam? Eu não sei quantos. 1% de quase 1 milhão, onde está? 800 mil? Seria, deixa eu ver, 10% seria 100 mil, 10 mil? 10 mil pessoas. São 10 mil tutores que, vamos por aí, quase 80% tem pet, né? Vamos por assim. São 8 mil pessoas dispostas a pagar mais. Então, quem for aquele veterinário que tem um mercado que atende esse tutor de luxo, ele vai conseguir faturar pra caramba. Então, assim, é olhar para onde você quer seguir. E olhar com estratégia, né? Sim. Olhar com estratégia. As crises, elas vão acontecer sempre. A gente vai ter esses altos e baixos em todos os momentos da nossa vida. E vai ter momentos também que a gente não tá bem para dar o gás que a gente quer dar. E tá tudo bem também, né? Eu acho que a gente tem que também ser... Tirando aquelas pessoas que têm um hospital grande, que tem uma equipe, que consegue delegar bastante, ter pessoas ali para ajudar. Para fazer, né? Para fazer, você até consegue, às vezes, dar uma afastada em alguns momentos
da sua vida, né? Porque Mas, tem pessoas mas ali. quando você é pequeno, não dá pra você Mas afastar. o pequeno, ele não consegue. Porque é ele atende, ele limpa, ele compra, ele vende, ele atende o cliente, entendeu? Não dá. Quem é pequenininho é difícil por causa disso. E por isso que eu falo muito sobre a questão do cobrar realmente o que a gente precisa cobrar. Sim. Porque a gente cobrando certo, cobrando o que a gente merece, e aumentando os serviços, aumentando o tipo de coisas que a gente oferece, a gente vai, com o mesmo número de clientes, a gente vai conseguir aumentar o faturamento sem crescer demais. Sim. E aí, eu não crescendo demais, mas aumentando meu faturamento, eu consigo aumentar a equipe, muitas vezes. Exato. Para ajudar e começar a respirar um pouco. Exatamente. Entende? Porque, realmente, quando você cresce e você, sem estrutura nenhuma, Já você era. vai ter que aumentar a equipe, mas vai ser você vai continuar Nos vermelho. e vai continuar na execução. Exato. Você não vai sair do operacional. Entende? Exato. É aquele crescimento que você fala, meu Deus, eu contratei mais gente, mas parece que eu estou trabalhando mais e eu não vejo a cor do dinheiro, ou eu não consigo tirar folga, eu não consigo tirar férias, parece que piorou, né? Então, vamos começar a olhar para a cartela de cliente que a gente tem, né? E trabalhar bem aqueles que a gente tem. Ter maturidade para escutar olha, não gostei do seu atendimento, por isso que eu fui em outro veterinário, tá tudo bem. Fui aí, assim, às vezes a gente escuta coisas absurdas. Quando eu me formei, eu tive um banho tosa. E aí, eu tinha uma clientona, assim, bem madame, da Socialite, assim, Sorocabana. E a cachorrinha dela tomava banho toda semana. De repente, ela sumiu. Desapareceu. Cadê a cachorra? Cadê a Belinha? A Belinha não vai tomar banho mais. Aí eu fui lá, liguei pra tutora. O que aconteceu que a Belinha não veio? Então, Carol, teve um dia que eu levei a Belinha tomar banho num outro lugar, porque foi de última hora, assim, você não tinha horário. E, olha, o lacinho de lá... Nossa, é muito lindo, Carol. De verdade, o lacinho é diferenciado. Falei, nossa, o lacinho. Tá bom. Então, vou falar o seguinte pra você. Eu vou procurar saber onde que compra esse lacinho. E você me traz a Belinha aqui de volta. Traga a Belinha de volta. Eu compro essa bênção desse lacinho. Tá bom, tá bom. Aí fui lá nesse lugar. Conhecia o dono. Falei, viu, onde você compra o lacinho? De verdade, eu fiz isso. Eu compro com o tal fulano. Alô, fulano. Fulano, não sei o que, do lacinho. Gente, não tinha diferença nenhuma do lacinho. E na época era aqueles lacinhos gordinhos, sabe? Que ele era... parece que ele era... Como chama aquilo? Recheadinho? Era bem fofinho? Ele ficava assim... Todo redondinho. Sim. Era o lacinho de tecido, né? Que a gente usava. Era aquele lacinho. Daí, fui lá, comprei o tal do lacinho. Falei, tô com o mesmo lacinho do fulano, traga a Belinha. Aí ela começou a trazer de volta. Então, são coisas que surpreendem a gente, às vezes. Você fala, não é possível que a pessoa... se você não tivesse ligado, você ia achar que você fez alguma coisa errada. Exato. Então, ter a maturidade para ouvir que, de repente, você não... E aí, corrigir a rota, né? Sim. Poxa, eu liguei lá, a pessoa falou que eu fiz isso. Então, vamos lá. Quem errou? Foi o banho tosa? Foi o auxiliar? Foi a recepcionista? Vamos corrigir, né? E, de repente... oferecer para a pessoa, olha, eu sei que a gente errou, que você não gostou de tal e tal coisa, mas eu queria que você voltasse aqui, me desse mais uma chance de retomar. Se não foi nada com relação a cuidados de saúde do seu pet, se está tudo bem. Às vezes, a grande maioria esmagadora de vezes, não vou falar 100% porque não posso, é porque não houve acolhimento e atenção ao tutor. Por isso que ele não volta. No pós, ou ali no atendimento, porque ali ele foi melhor atendido, porque ali a recepção respondeu rápido, porque eu mando mensagem, ele me responde na hora, e esse veterinário demora para responder. Olha, normalmente são essas as causas, as queixas maiores, por que eu não retorno naquele lugar, né? Então, a gente precisa começar a olhar para o atendimento e levar a sério o que a sua recepcionista está respondendo, qual o tempo que ela está lá demorando para responder, né? E quando o cliente chega no seu atendimento, em vez da recepcionista estar lá preenchendo ficha, já manda, sabe, dá atenção para o tutor naquela hora, oferece café, faz uma experiência legal para o tutor ali.
Às vezes o tutor entra, recebendo esse... vamos pesar, quero fazer a ficha. Já vai correndo fazer o que tem que fazer para ela já fazer o trabalho dela. Não, calma. Vai conversar com o tutor, vai conversar com o pet, oferece um café, traz uma água, né? Deixa o tutor sentado lá, pega uma ficha, um papel, né? Uma coisa, pede para ele preencher com calma ali, sentadinho, como às vezes no médico, né? Sim. Aí ele vai, preenche, te dá. Aí você preenche ali, ele não precisou ficar... Sabe, a gente às vezes vê que tem tutor que entra, já vai pesar, já faz isso, faz aquilo. Ou o tutor já entra acelerado, né? É. Aí você... Peraí, vamos abaixar a bola aqui, vamos e as pessoas estão aceleradas, né? Total. E é tão gostoso quando... Eu não sei você, mas eu adoro quando eu chego assim, num lugar toda... Aí alguém fala, tudo bem... Como você tá? Vamos tomar uma água. Exato. Você aceita Parece que eu falo assim... Ufa. Alguém me entende. É. E aí você vai, toma uma água, a pessoa vem, dá um café. E a pessoa não falou que você tá agitada. Mas você sente na voz da pessoa uma calma, Sim. né? Então, o atendimento, mesmo que seja uma estagiária, é perder tempo com essa pessoa para treiná-la para fazer esse atendimento. Sim. E realmente parar de olhar, sabe, a concorrência. Falo assim, para de olhar a concorrência e garanta a experiência. Chega de ficar olhando a concorrência, que o outro faz, que o outro não faz. Não, qual é a experiência que você dá para o seu cliente dentro do seu negócio? Seja no domicílio, seja em consultório, né? O pós-cirúrgico, que experiência que você dá para o seu cliente no pós-cirúrgico, né? Eu ligo para saber, eu realmente mostro preocupação, né, com curativo, mostra preocupação como é que ele está andando, se ele está conseguindo fazer os movimentos. Então, muitas vezes a gente precisa oferecer algo que ele nem sabe dizer. Poxa, eu tô achando que ele está andando bem. Você chega lá, o cachorro está se rastejando. Eu tô achando que ele está conseguindo fazer as coisas, mas eu acho que para mim era normal. E nem é normal, né? Então, cobrar os retornos, né? As consultas... É porque eles... O que a gente escuta às vezes, né? Ah, não, mas doutora, eu não voltei porque ele ficou bem. Mas às vezes o ficar bem para o cliente é diferente da nossa avaliação de bem. Exato. Eu achei que era normal ele vomitar depois de tomar o remédio, que é um remédio forte, mas Exato. depende. Como é que você tá fazendo? Tá dando com intervalo? Tá dando tudo junto? Tá dando em jejum? Tá dando em jejum, depois da alimentação? Ou ele desenvolveu uma gastrite... Medicamentosa. E você ele tá achando que é normal porque o remédio é forte. Então a gente precisa tá mais perto do tutor, né? E hoje, assim, com os sistemas, facilita muito, né? Sim. A gente abrir lá o sistema e conseguir linkar lá qualquer informação que você queira, fazer os follow-ups, né? Que seriam as mensagens, né? Então, eu tenho um atendimento... Eu tenho um atendimento, daí quanto tempo depois eu ligo? Eu mando mensagem, depois de 3 dias, tá? Depois desses 3 dias, qual é o outro tempo que eu tenho? É 15, 20, é um mês? Ativar isso. E depois, daqui 4 meses eu tenho um outro follow-up, que é mandar mensagem por outro motivo, ou só para saber do pet. Então, a gente precisa começar a ajustar esses pontinhos também, né? Porque o cliente fica solto. Sim. Não, e ele fica solto. E aí sempre tem o mais barato, sempre tem, às vezes, o que ele vai fazer. Você precisa desbloquear, meu iPhone falando com a gente. Às vezes, o cliente, o outro profissional, às vezes, nem fez um atendimento melhor do que o seu. Talvez ele tenha feito um atendimento igual ou inferior, mas ou ele mandou mensagem no dia seguinte e você não mandou, às vezes. Então, por isso que eu falo que muitas vezes a troca é pelo atendimento. Pelo atendimento. Né? Tanto no pré-venda quanto no pós-venda. E também, às vezes, quando o cliente encontra uma facilidade para ele que é muito vantajosa. Então, eu tenho ali tudo, né? Eu prefiro lá porque eu já tenho tudo. E aí o cachorro, no caso, como você falou, né? O cachorro ficou internado. Eu vou manter lá, porque lá já tem agora a ficha dele. Ele já sabe o que aconteceu. Então, tem 24 horas. Então, eu vou preferir manter lá. Porque ele se sente mais seguro, né? Sim. Eu tinha uma cliente e ela levou o paciente numa clínica. E eu falei, mas por que você não me avisou, né? Eu teria ido na sua casa, não sei o quê. Aí ela falou assim, doutora, mas é porque você tá muito longe. E aí aqui já tá perto de casa, eles já têm internação e já tem não sei o que lá.
Como que você vai competir? Tudo bem. Eu vou fazer o quê? Nesses momentos a gente tem que aceitar que a gente tem clientes Aí que entra, são entra nossos. a maturidade que você falou. A gente não vai ter todos os clientes. Não. A gente tem que saber deixar aí também. A gente não é veterinário de todo mundo. A gente tem o tipo de cliente que vai gostar, a gente vai ter que encontrar esse cliente, que é o tipo de cliente que quer você. Ele quer a sua opinião, a sua consultoria, independente de onde o cachorro estiver. Exato. Então, eu tô com um paciente agora que... Tem alguns clientes que eu ainda atendo, porque são aqueles que gruda igual carrapato, né? Sim. E eu atendo com o maior prazer, com certeza. Mas, assim... E aí, ele teve uma situação, tá internado ainda. E assim, a tutora quer o meu acompanhamento. Ela quer o meu direcionamento. Independente de estar lá internado ou não. Mas, então, você tem que cobrar esse direcionamento. Sim. A pessoa liga, olha, eu sei que ele vai ficar internado, já entrei em contato com o hospital, ele vai ficar internado uns dias lá, e eu gostaria de saber se você quer a minha consultoria para a internação desse paciente. Porque a gente, às vezes, fica daí ajudando, dando palpite e se metendo E, às vezes, você nem sabe se no própria internação eles aceitam essa consultoria. Exato. Você falou uma coisa muito importante, porque a gente tem um parceiro para internar nossos bichinhos, nossos pacientes. E isso é um dos argumentos que a gente usa com o cliente. Olha, eu gostaria que você internasse lá, porque se a gente for... Às 3 da manhã, a gente pode entrar e a gente pode mexer no bichinho. Exato. A gente entra, a gente faz tudo, se a gente precisar... gente, aqui saiu a ver, vou pegar acesso de novo, tá? A gente pode pegar o acesso desse paciente, a gente pode mexer no protocolo, eles dão liberdade pra gente fazer isso. Na verdade, o protocolo inteiro é a gente que faz, É a gente que faz. Eles falam assim, monta o protocolo que a gente faz. E a gente vai acompanhando. E aí, o que eu escutei do dono do hospital? Vocês são os únicos veterinários que internam o paciente e vêm visitar o paciente de vocês internado. Tô mentindo? Não. E a gente vai pelo menos, se o paciente estiver 5 dias internados, uma semana, pelo menos 3 vezes nessa semana a gente foi lá ver esse paciente. Dia sim, dia não. E se for crítico, todo dia. Todo dia. E a gente vai mesmo, assim, não tô falando isso porque a gente tá aqui em podcast, mas a gente vai realmente. Então, eu quando eu tava atendendo mais... forte, assim, no domicílio, eu também tinha um parceiro assim, e eu fazia isso. Eu era uma das únicas também que tinha acesso 24 horas. Se eu quisesse chegar lá às 2 da manhã, 3 da manhã, eu entrava. É muito bom isso. Era muito bom. Mas por outro lado, você tem profissionais trabalhando. Sim. E você não precisaria estar trabalhando também se você confia. Então, assim, se é uma extensão do seu braço, esse braço lá tá lá fazendo por você... E você confia naquele braço. Mas eu vou, não é nem por confiança, Carol. Eu vou porque isso faz diferença para o tutor. Então, mas aí você tem que cobrar. Entendeu? Aí você tem que cobrar. Porque eu comecei a fazer isso depois, tá? Não falando que eu sempre fiz. Então, o cliente... Não, doutora, mas... Aí você vai falar, olha, ele vai ficar internado nessa clínica que eu tenho total confiança, eu tenho acesso e tal, e tal, e tal. Eles vão seguir o protocolo, eles vão me passar... como fala? A informação, os boletins diários, eu vou acompanhando e tudo bem. Agora, se você quer que eu esteja visitando ou avaliando, se você quiser o meu acompanhamento, minha presença nas visitas, enfim, tudo isso, eu tenho um pacote diferenciado aqui, que é esse valor, para eu fazer esse acompanhamento de perto com você junto, né? Eu vou acompanhar, mas Agora, se você quiser que eu esteja falando com você, dando os retornos para você, e não seja o boletim vindo do hospital, seja eu falando com você, é um outro valor. E por que não, gente? Exato, você tá tomando seu tempo pra ir lá. Você tem tempo, entende? Ou então você pode até embutir isso, às vezes, na cirurgia... Pode. Tipo assim, a cirurgia ficou X anestesia, então já vou embutir mais X, porque daí já vai estar incluso todo o meu acompanhamento. Exato. Você pode estar fazendo isso daí. Aí você faz o seu acompanhamento, fica mais tranquilo. Gente, eu vendi por muito tempo acompanhamento cirúrgico. Muito tempo. Eu não faço cirurgia. Então, eu ganhava o valor da cirurgia, praticamente, para o cliente saber que eu estou acompanhando. Isso é muito legal. Então, eu fazia... O cliente vinha para eu atender,
eu fazia os exames, a consulta pré era comigo, aí eu mandava pro anestesista, falava com o cirurgião, tá tudo certo, ok, vai operar. No dia da cirurgia, quem recebia esse tutor era eu, mas eu estava sendo paga para isso. Eu recebia, eu conferia o peso, conversava com o tutor, junto com o anestesista, se necessário. Acompanhava a cirurgia, mesmo que ali olhando só. Acompanhava a cirurgia, fazia o pós-cirúrgico, de entregar o paciente e ficava à distância o meu celular e as visitas domiciliares que precisasse tirar os pontos, era tudo eu. E aí, se precisasse de alguma coisa, eu falava com o cirurgião. Mas o cirurgião, ele saía da jogada e eu falava com ele. E aí, eu cobrava o valor da cirurgia, o dobro. Então, assim, se a cirurgia custava 500, era mais 500 só meu. Claro, você vai disponibilizar do seu tempo, do seu conhecimento para fazer. É o justo. Eu vendi muito isso. E aí, a tutora falou assim, mas e se não for? Se você não cobrar? Não, se eu não me pagar meu acompanhamento, você vai fazer a cirurgia. É um lugar super de confiança, senão eu não faria lá, tudo, mas você não vai ter esse mimo da minha parte. E eu vendi muito isso, muito. Isso é interessante. Pessoal, falta 5 minutos. Vamos agradecer os Menos que 5 agora, né? Menos que 5. Então, vamos lá. Agradecer aqui a doutora Carol. Que é sempre muito bom, Carol. Que toda semana tá aqui com a gente. Então, já vai preparando já o próximo tema pra gente aqui pra estar acompanhando. Então, vamos lá. Agradecer a Decora, que hora você constrói, hora você reforma, mas para todas as horas... Decora! Palmas pra Decora! Muito bom! Pizzaria Prime, comprando no aplicativo da Pizza Prime, colocando cliente Alamino 10, você tem 10% de desconto e na primeira compra você tem R$20 de desconto sempre no aplicativo. E terças em dobro. Compra uma, ganha duas. Vamos também agradecer a Special Breeds da Luana, Agropet Paixão da Cláudia, Doutora Rafaela, nutróloga veterinária e Magistra Formulações Veterinárias. E a muito pizza, bem. falou? Já foi a primeira. Meu Deus do céu. Esquecemos, Danilo, perdão. Pessoal, obrigadão. Obrigado. Obrigada. Beijo. Sensacional, Carol. Abriu